Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o nosso quadro 3h33, Hora Morta. Subtítulo: O Pintor. Olá, meus caros espectadores. Como senti a falta de vocês? Eu perguntaria o que vocês têm feito, mas eu sei. Eu estava ansioso para contar mais uma de minhas histórias, mas dependo da Jessie para me dar atenção. Como ela não me deu a atenção desejada, eu mexi meus pauzinhos. Comecei a aguçar a curiosidade dela com a história da minha mais nova aquisição. E parece que funcionou. Do contrário, vocês não estariam aqui agora ouvindo-a contar. Agora vamos para a história. Espero que não se importem de eu ouvi-la com vocês, bem aí ao seu lado. Num acesso de raiva, ele pegou a faca e rasgou toda a tela, mais uma das muitas que ele já havia rasgado. Não importava o quanto se dedicasse, o quanto se esforçasse, nada adiantava, apenas o fracasso, as críticas e o deboche dos outros. Adrian era um pintor que, agora mergulhado no fracasso, outrora fora muito promissor. Suas obras eram vistas com grande admiração, e figuras importantes da alta sociedade haviam adquirido suas obras. Ele acumulou riquezas e amigos importantes. As melhores festas eram dadas em sua mansão, no bairro mais rico da cidade. Frequentava os melhores restaurantes, e sua arte era comentada em várias partes do mundo. Certo dia, Adrian acordou e se deparou com uma notícia que o preocupou. Um jovem pintor chamado Guilhermo estava atraindo os olhares da sociedade e da Academia de Artes. Suas pinturas arrancavam elogios até daqueles que outrora o admiravam. Mas a gota d'água foi quando Adrian, ao assistir o noticiário, um repórter afirmava que as obras de Guilhermo superavam as de Adrian em beleza e qualidade. Aquilo enfureceu o pintor, e em meio à revolta, inveja e rancor, Adrian se viu sem inspiração para pintar. Só conseguia pensar que aquele jovem pintor tomou seu lugar, sua fama e seus admiradores. Suas obras perderam o encanto e beleza de antes. O brilho e a vida que elas emitiam não existiam mais. Estavam envoltas no mesmo sentimento que enchia o coração de Adrian. Logo ele começou a perder sua fortuna. Sem vender seus quadros, que dia após dia empilhavam num canto de seu ateliê, se viu obrigado a vender suas aquisições para pagar as contas. Do bairro mais chique da cidade, ele se viu morando em um quartinho com infiltrações num cortiço. Vocês devem estar pensando que eu devo ter alguma culpa nisso. Oh, não, de jeito algum. Vocês, seres humanos, conseguem descer ao fundo do poço por conta própria. Juro que nem sempre preciso mexer meus pauzinhos. Eu apenas observava, sabendo que o terreno para que ele me procurasse estava quase pronto. Ele sonhava com a fama perdida e o reconhecimento de antes, e cada vez mais se afundava em tristeza e rancor. A cada quadro pintado, uma esperança nascia, mas a rejeição e a crítica quebravam ainda mais seu espírito. Eu o espreitava de uma esquina em frente ao cortiço em que morava. O via passar por mim dia após dia com um novo quadro debaixo do braço, e o via voltar com um misto de ódio, rancor e tristeza no semblante. Logo, o dono do cortiço despejou, pois ele não conseguiu dinheiro para pagar o aluguel, pois nem os quadros dele, por conta da dívida, o homem quis. Nesse momento eu confesso que mexi meus pauzinhos. Enviei um de meus servos, cuja alma já me pertencia. Este sentou perto dele, em uma calçada com uma garrafa de uísque, e os dois beberam direto da garrafa. E quando estavam à vontade,
Meu servo lhe falou sobre um livro onde ele poderia fazer um ritual e invocar o próprio diabo, e através de um pacto ele obteria riqueza e reconhecimento, além da imaginação. Como era de se esperar, a curiosidade de Adrian, como a de vocês, foi aguçada, e ele quis saber mais sobre esse tal livro. Meu servo disse a ele onde poderia encontrar o livro, que estava na seção de ocultismo da biblioteca pública. Aquela noite o jovem pintor bebeu até cair. Acordou na sarjeta, com o sol queimando seu rosto. Ele se levantou e foi até a fonte pública, onde lavou o rosto e bebeu água para amenizar o mau hálito. Então se lembrou da conversa e logo se dirigiu à biblioteca pública, e na seção de ocultismo ele encontrou o livro. Folheou até encontrar o ritual citado pelo estranho da noite passada. Como não poderia levar o livro, ele rasgou as páginas, enfiou no bolso e saiu depressa da biblioteca. Quando a noite chegou, Adrian se dirigiu a um matagal que existia ali próximo, ao cortiço. Ali havia um encruzilhado onde muitas oferendas para várias entidades eram deixadas ali. E ele fez o ritual me chamando. Aquele homem fracassado sabia o que queria, pois não hesitou um segundo em fazer o ritual. Eu já o observava há muito tempo e não me demorei a atender o seu chamado. Ao me ver, ele temeu, mas se manteve firme, e então eu disse: Olá, Adrian. Eu sei exatamente por que me chamou e sei exatamente o que você deseja. A vida não foi justa com você, mas podemos consertar isso. Ele hesitou um pouco e depois perguntou: Então você vai me ajudar? Sim, meu caro. Claro que vou ajudar. Tenho a solução para os seus problemas, bem aqui. Eu ergui minha mão direita no ar e logo meu livro apareceu. Eu o entreguei a ele e disse: Às 3h33 da manhã, você deve abrir o livro. Com a pena que está na capa, você vai furar seu dedo e com o seu sangue escrever exatamente o que deseja para você. E o que deseja que aconteça com a pessoa que você mais odeia, que eu sei que é o pintor Guilhermo. E o que deseja que ele faça em seu benefício antes de morrer. No final de tudo, você deve assinar seu nome com sangue e fechar o livro. Este desaparecerá e seu desejo será realizado. Ele estava me olhando atônito e olhou para o livro e exclamou: Só isso? E todos os meus problemas estarão resolvidos? Sim, meu caro. No dia seguinte terá tudo o que desejou e a vida que sempre quis. Ele saiu dali com o livro apertado nas mãos, e apesar de desejar muito tudo o que havia pedido, ele levou 3 dias para abrir o livro e escreveu o seguinte: Eu desejo que os quadros de Guilhermo mexam com a mente dele e das pessoas que o olharem, que estas enlouqueçam e se mutilem diante de seus quadros, que ele perca tudo o que conseguiu ao longo dos anos e que diante do quadro que lhe deu toda a fama que ele tem hoje, ele deseje a mim todo o sucesso que ele tem hoje, e muito mais, e então tire sua própria vida. Assim que ele assinou, o livro voltou para mim, e eu, é claro, realizei o desejo dele. Uma exposição das obras de Guilhermo estava aberta ao público numa galeria muito famosa por ter exposto obras de grandes pintores renomados. Era uma exposição beneficente e muitas autoridades filantrópicas estavam ali. De repente, o evento social animado se tornou em um show de horrores, onde as pessoas usavam o que tivesse à mão para se mutilar. Diante das obras de Guilhermo, gritos de pavor, terror ecoavam pela galeria. As pinturas de Guilhermo pareciam criar vida e feições diabólicas eram vistas nos quadros, enlouquecendo quem se demorasse a admirá-los. Os jornais do dia seguinte deram a triste notícia dos mortos na exposição de quadros de Guilhermo.
À medida que o tempo passava, Guilherme enlouquecia cada vez mais. Certo dia ele foi até a galeria, onde toda a tragédia havia ocorrido, e diante de sua obra de arte que alavancou sua carreira, ele desejou que a fama, o sucesso e o reconhecimento que ele teve, Adrian tivesse em dobro, e então cortou a própria garganta. A carreira de Adrian decolou depois disso, de uma forma extraordinária. Suas obras, agora envoltas por uma energia sinistra, cativavam o mundo de uma forma nunca vista. Porém, cada alma que compra as pinturas de Adrian sofrem com acontecimentos sinistros em suas vidas, influenciadas pelas obras de Adrian. Enquanto é aplaudido pelo mundo, ele testemunha o preço horrível que suas pinturas estão cobrando dos outros. Ele então percebe que eu tenho planos muito mais sinistros para suas obras do que ele imaginava, pois cada alma que adquire um de seus quadros é contada como minha, e eu lhe inflijo terrores até que não haja mais esperança e elas venham para mim. Voltei a rodear o mundo e passear por ele, procurando novas almas para o meu livro assinar. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um. E até a próxima.